Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar 10 manifestações físicas da ansiedade. Manifestações físicas, o que é perceptível no corpo da gente devido à ansiedade, e que são as principais, as mais comuns. Então, a primeira de todas, diarreia. Muita gente tem que ir ao banheiro muitas vezes, começa a ficar com diarreia mesmo, por causa da ansiedade, e começa a pensar que está com algum problema intestinal, que está com uma infecção intestinal, que comeu algo que fez mal, uma comida estragada, algo do tipo, ou que está com uma infecção bacteriana nos intestinos, e na verdade é a ansiedade que está desencadeando essa diarreia. Sintoma muito comum e que às vezes as pessoas demoram a perceber que é devido à ansiedade que ela está apresentando aquela diarreia. Segundo, vertigem. Tem pessoas que sentem uma tontura, um mal-estar a se levantar, e elas também acham que é algum outro problema ligado ao equilíbrio, que ela vai ter que ir no otorrino ou no neuro para ver por que está dando essa tontura, e na verdade a origem é a ansiedade, também muito comum. Terceiro, hiperidrose, sudorese, a pessoa começa a suar nas mãos, suar muito nas axilas ou até nos pés, por exemplo, sem ela estar fazendo exercício físico nenhum ou sem ser um dia muito quente. Ela começa a ter esse suador sem um motivo aparente, só que o motivo real é a ansiedade. Então, suar muito as mãos em situações que a pessoa está um pouquinho, ela se sente ansiosa, mas às vezes ela não liga uma coisa com a outra, e ela está com todo aquele suor nas mãos devido à ansiedade. Quarto, reflexos aumentados. A pessoa fica mais alerta para tudo. Parece bom isso, mas ao mesmo tempo é um pouco sofrido. Ela começa a prestar atenção em tudo. Por quê? Porque a ansiedade não deixa de ser um jeito de se precaver de alguma ameaça. Então, se você vai falar em público e você fica muito ansioso, você tem um reflexo aumentado. Então, qualquer barulho você está olhando porque você acha que estão falando de você, ou que estão falando mal de você nessa situação, porque normalmente os pensamentos que vêm são os piores possíveis, né? De que alguém pode estar te olhando diferente, te julgando ou falando mal de você. Então, os reflexos ficam aumentados. Quinto, clássico dos clássicos, palpitações, coração acelerado, dá umas batidas mais fortes, mais aceleradas. Causa principal da ansiedade, mas de idas ao cardiologista. Quantos e quantos pacientes eu já atendi que antes de chegar ao meu consultório de psiquiatria foram a vários cardiologistas, e vários eu não estou exagerando. Teve uma paciente que chegou aí em 5 cardiologistas antes de chegar até o meu consultório, fazia eletrocardiograma com todos, devido aos aceleramentos, às palpitações, né, do coração, sempre achando que era algo cardiológico, e não era nada cardíaco, era tudo da ansiedade. E um dos exemplos mais interessantes que eu tenho de consultório, de vida real, é o seguinte: o paciente tinha umas arritmias, o coração acelerava e ficava batendo bastante por algum tempinho considerável, gerava muito sofrimento para ele. Ele foi num cardiologista e foi indicado para ele usar o quê? Um marca-passo, que é aquele aparelho que é implantado, chega até o coração, normalmente implantado embaixo da pele, mas os fiozinhos chegam até o coração para controlar o ritmo cardíaco. Foi indicado um marca-passo para esse paciente. Muito bem, ele fez vários exames, chegou-se à conclusão que ele ia usar marca-passo. Ele teve que ser daí consultado, ele foi consultar com o médico, então, cardiologista, que faz a instalação, a cirurgia, a pequena cirurgia de instalação do marca-passo. Só que ele teve uma crise de ansiedade na frente desse médico. Esse médico cardiologista, com um pouco mais de atenção para esse paciente, ele percebeu que o paciente não estava tendo uma arritmia, mas ele estava tendo uma crise de ansiedade. E então foi cancelado o uso do marca-passo nesse paciente. Olha só que história. O paciente não usou marca-passo,
mas o cardiologista disse, você vai procurar um psiquiatra e você vai tratar a tua ansiedade. Olha que história, ele se livrou, o paciente se livrou, né, no sentido assim de que não seria necessário esse procedimento, mas se livrou de usar um marca-passo, porque o problema dele era da ansiedade, a arritmia que ele tinha. Então, interessantíssimo esse caso. Mais um sinal, sexto, dilatação da pupila. Então, as pupilas ficam mais abertas, né? Por quê? Porque a pessoa está mais atenta a tudo, entra mais ou menos naquilo que a gente falou antes, dos reflexos aumentados. Sétimo, inquietação. A pessoa fica inquieta, ela não consegue ficar parada, ela tem que estar se mexendo para lá e para cá, não consegue andar. Você vê que às vezes, até quando mostra alguém muito preocupado ou ansioso num filme, até num desenho animado, é aquela pessoa que está andando para lá e para cá, né? Tipo, ela fica naquele mesmo trajeto ali de 5, 10 passos para frente, para trás, para frente, para trás. Isso seria um bom exemplo dessa inquietação da ansiedade. Outro sintoma comum, síncope. Síncope quer dizer simplesmente desmaio. Nome chique para desmaio, termo médico. Então a pessoa sim pode ter uma síncope, um desmaio, devido à ansiedade. Taquicardia entra como um outro sintoma, mas entra ali dentro do que eu falei das palpitações. Então palpitação é dar umas aceleradas mais rápidas e parar. E taquicardia, então, seria uma sustentação desse aceleramento mais rápido do coração, né? Ele está num ritmo mais acelerado e às vezes permanece por um tempinho maior, alguns minutos, né? Ou até meia hora, dependendo de cada paciente, o que gera muito sofrimento e assusta muito. Não tem como a pessoa não pensar realmente que é um problema cardíaco, por isso que é tão importante a avaliação médica para conseguir separar. Se você tem muita dúvida, eu aconselho sim, procure um cardiologista até, primeiro mesmo que um psiquiatra, se for o caso, para descartar algo cardíaco. Mas, agora com esse conhecimento que você tem, sempre pense que também pode ser ansiedade. Outro sintoma muito comum, então, o nosso 10º, é formigamento das extremidades. Então, formigamento das extremidades é o quê? Nossas extremidades do corpo. Então, as mãos, principalmente, às vezes pernas e pés. Tem gente que tem formigamento na boca, boca seca junto, mais um sintoma, no caso, mais um sinal. Então, sentir formigamento nas mãos, muitas vezes, é um dos sinais comuns, clássicos e muito frequentes da ansiedade. De bônus, vou dar mais uns 3 aqui para vocês. Tremores, tem pacientes que têm muitos tremores e também é devido à ansiedade. Então, tremores é uma queixa muito vaga, um sinal muito raro, muito vago. O que pode dar tremor? Hipertireoidismo pode dar tremor. Alguns medicamentos podem dar tremor. Outras doenças, de uma forma geral, doenças clínicas também podem levar a tremores. Tem gente que tem tremor essencial, que é aquele tremor fino, né, bem discretinho, e que, como o nome diz, é essencial, é da pessoa, nem se configura como uma doença. Então, tem vários tipos de tremores. Mas a ansiedade, dentre todo esse universo aí, né, de problemas que podem dar tremores, a ansiedade também pode fazer com que você tenha esse tremor nas mãos, principalmente. Então, tem que ficar atento aí também para isso, quanto à ansiedade. Perturbação estomacal, ou seja, a pessoa sente que tem algo errado no estômago, ela se sente mal, um estômago embrulhado, alguns falam aquela frase, borboletas no estômago. Enfim, é um desconforto, é um mal-estar no estômago, ela não fica tão mal, passando mal, chega a sentir muitas náuseas ou até vômitos, embora possa acontecer também, mas num grau mais leve tem esse mal-estar estomacal. Tem pessoas que realmente ficam tão ansiosas que têm náuseas e têm vômitos, inclusive, devido à ansiedade. Então, complementando esse item. Outra coisa muito comum, que eu já vi também em consultório, frequência aumentada para ir urinar. A pessoa acaba tendo uma urgência para ir urinar. Ela está toda hora indo no banheiro fazer xixi. E é porque ela está ansiosa. Mais um caso onde a pessoa vai no clínico ou no urologista fazer exame de urina, acho que está com uma infecção urinária, ou que tem algum outro problema na bexiga, porque ela toda hora tem que ir no banheiro.
até que por fim, né, depois dos exames, normalmente é assim, né, a pessoa se convence, aceita, ou até o próprio urologista se dá conta e encaminha o paciente para o psiquiatra para tratar a ansiedade, que é a causa, então, dessa urgência, dessa vontade frequente demais de fazer xixi. Então, aqui foram dicas não, itens reais mesmo, comuns, desencadeados pela ansiedade. Se você conhece alguém ou já passou por isso, você vai saber identificar de uma forma muito mais fácil e ter essa percepção de que realmente a ansiedade pode fazer tudo isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo.